Olá, ouvintes, internautas. Grande prazer falar com vocês aqui pelo canal INAC. Estamos aqui hoje com a nossa audiência completa, aqui através da Rádio 365, a rádio que toca não só a notícia, como os temas mais importantes aqui do Brasil e do mundo. Eu sou Francisco Miné, e hoje quero apresentar a vocês aqui pelo canal INAC os meus convidados, a Daniela Castro, diretora executiva do Pacto pelo Esporte, fundadora da Impacta Advocacy, advogada e mestre em economia, o doutor Francisco Cortes, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo e professor da PUC de Campinas, a doutora Laura Barros, ex-controladora-geral do município de São Paulo, professora e conselheira do INAC, e o doutor Gonzalo Vetina, idealizador do SUS e da Anvisa, médico sanitarista e professor da Universidade de São Paulo. É um grande prazer aqui recebê-los nesse programa onde a gente mais aprende do que ensina. Nesta sexta-feira, o Tribunal Espanhol, sexta-feira 28, o Tribunal Espanhol anulou a sentença do ex-lateral Daniel Alves, absolvendo-o da condenação de estupro, acusado de cometer uma agressão sexual contra uma jovem no banheiro de uma boate de Barcelona, em dezembro de 2022. O brasileiro havia sido condenado no ano passado a 4 anos e meio de prisão. O caso reacende os debates sobre a credibilidade do sistema judicial em processos de agressão sexual. Daniela, quais lições podemos tirar dessa sentença a respeito do funcionamento da justiça espanhola e dos desafios em se obter condenações por crime desse tipo? Sendo que um dos pilares do direito penal é a presunção de inocência, até prova em contrário. No caso do Daniel Alves, tivemos uma sentença e uma revisão de sentença correta ou justa, né? E de que forma esse quadro fortalece ou fragiliza a noção que alguém acusado deve ter sido visto como inocente ou até que se esgote todos os recursos da lei. Esse tema é um tema bastante complexo, que nós tivemos essa questão dessa revisão e um pagamento de US$ 1 milhão, ou melhor, um milhão de euros, né, a título de indenização, que acabou reduzindo a pena. Então, eu gostaria, Daniel, que você começasse os comentários sobre isso, para que e qual a repercussão disso, né? Ciente que a palavra da mulher, neste caso em especial, ela não foi recebida como algo fundamental, o que ocorre em dezenas de casos em que agressores sexuais são inocentados por falta de provas. Olá a todos, é um prazer estar aqui mais uma vez com esse debate incrível. Não é muito a minha área, né, o direito penal, e vou também ouvir muito aqui os comentários de quem está mais por dentro dessa parte mais jurídica, mas é um caso que não é só penal, né, envolve o que você falou, Francisco, sobre a questão de crimes sexuais e também reputacional, né? Porque é um caso que envolveu um grande jogador e que sanções foram aplicadas, mas também, de certa forma, a parte reputacional da carreira, né? É um caso de muita repercussão. Pelo que eu entendi, existem outras ações correndo, né? Isso que deixa o caso dá vontade de olhar mais a fundo, porque haviam mais três ações do Ministério Público, se não me engano, pedindo aumento da pena, né? Então houve mesmo uma condenação e depois três ações dizendo foi pouco, né?
O que o tribunal entendeu é que não absolveu Daniel Alves, né? Ele somente colocou que não haviam provas suficientes para condená-lo, né? Então o que eu entendi da reforma, parece que foram inclusive um júri com três mulheres, dois homens, e que na verdade não houve uma absolvição, né? Mas uma impossibilidade de se provar, né, se o crime aconteceu ou não. Então, é um caso que, no mundo do esporte, por exemplo, repercutiu bastante. Eu gostaria até de entender como estão as sentenças, né, no caso de casos de agressão sexual. Eu acho que dentro da justiça espanhola, isso ficou claro que há uma divergência, né, entre exatamente qual é a produção de provas que se necessita, né, no caso, e a presunção da inocência, se você não tem como provar o que aconteceu. O que eu li também é que houve uma disparidade entre o que foi relatado, né, e o que foi, o que as imagens mostraram. Então, que gerou talvez a dúvida. Não sei se foi essa parte da dúvida que fez a revisão, né, de toda a sentença, ou se teve algum elemento novo. Então, é um caso que eu gostaria de ouvir também os demais, na parte mais jurídica, né, do direito penal, o que que eles acham. Eu vou passar a palavra para o Francisco, mas um pouco antes disso, eu queria fazer só um comentário breve, que um dos aspectos, um dos pontos polêmicos desse caso é que a moça tudo teria ocorrido no banheiro, né? E depois a moça saiu do banheiro e continuou dançando, né? Continuou dançando, então se presumiu, né? Se presumiu a inexistência da violência, né? Diante do comportamento dela, mas que é algo também para ser analisado. Francisco, dentro dessa lógica, né, como é que nós podemos imaginar que essa decisão de revisão ela não afete a credibilidade do judiciário como um todo? Bom dia. Bom, o que temos acompanhado é aquilo que a imprensa noticia, né? Evidentemente, a gente não teve acesso à prova mesmo, e a gente sendo da área técnica, a gente evidentemente trabalha muito com a circunstância que consta no processo, que foi apurado. Diante do que foi noticiado, eu acho que não há propriamente um abalo de uma tendência recente, bastante forte aqui no direito brasileiro, de dar credibilidade à palavra da vítima, notadamente nesse tipo de caso em que, pelas circunstâncias em que ocorrem, não se tem. Há uma dificuldade muito grande em termos de testemunha ou a própria pressão que a vítima sofre, às vezes, para poder revelar uma circunstância constrangedora. Então, esse ponto acho que é relevante, o direito brasileiro tem reconhecido isso, e acho que isso não altera. No caso específico, de fato, o que foi comentado pela Daniela e por você também, o que parece, né, pelo menos o que se noticiou, é que haveria um descompasso entre aquilo que foi afirmado pela vítima e aquilo que teria sido apurado por imagens, né? O que é sempre uma ponderação, uma interpretação subjetiva de cada caso, e onde, de modo geral, o que os juízes têm que ver é a análise do conjunto probatório, né, protegendo também, evidentemente, uma presunção de que aqui a gente trabalha, né, é bem comum a expressão usar em dúbio pro réu, né, se houver uma dúvida razoável, não se condena, mas ponderando que nesse tipo de delito há uma circunstância específica que faz com que a palavra da vítima seja muito relevante. Agora, o que se noticia é que teria havido um descompasso entre essa palavra da vítima e outras circunstâncias apuradas. Acho que justifica-se, de certa forma, que o judiciário tem que analisar caso específico, né? Mas não sinaliza obrigatoriamente uma tendência em desconsiderar a palavra da vítima. Acho que é uma situação específica que precisaria ser analisada no caso concreto e ver as provas que tem no caso concreto. Acho que essa proteção maior para as vítimas desse tipo de delito permanece e deve ser valorizadas. Perfeito, Francisco.
Laura, ainda dentro desse tema, nós tivemos uma peça recente, que, por sinal, deve voltar em cartaz, da Débora Falabella, chamada Prima Facie. E essa foi apresentada, inclusive, no Supremo Tribunal Federal. Tá? E ela, assim, numa breve síntese, ela simplesmente conta uma história de uma advogada especializada em crimes sexuais, né, que era amplamente vitoriosa em toda e qualquer ação envolvendo é, réus acusados de crimes sexuais, né, e que cometiam alguma espécie de violência, e ela era especialista em simplesmente descaracterizar essa questão da conduta, colocando na mulher a responsabilidade pelo ocorrido. Né? E aí, até quando ela sofreu o mesmo tipo de violência. E também, ao final, mesmo realizando a sua assistência como acusação, ela também é, foi perdedora desta ação e o agressor inocentado. Por que eu estou utilizando essa situação? Será que nós estamos diante de uma situação crônica envolvendo esses crimes contra a mulher? Quando eu falei sobre a questão da palavra, nós temos um problema relacionado a provas concretas. Né? Como é que você vê isso? Bom, primeiramente, bom dia a todos e todas. Sempre um prazer estar aqui. Esse debate sempre enriquece muito a gente sai com muitas dúvidas, mas também com muita inspiração. Emília, eu acho muito incrível isso que você está colocando. É importante que a gente faça essa reflexão, porque, claro, nessa hipótese que a gente está tratando aqui, o grande desafio é como equilibrar essa garantia da presunção de inocência com esse prestígio, com esse acolhimento, com essa compreensão dessa violência que é tão marcadamente praticada no mundo inteiro, historicamente também muitas vezes ignorada. A gente tem uma cultura disso. Claro que nesse caso do Daniel em especial, como a gente está diante de uma pessoa que tem projeção na mídia, que tem muito dinheiro e o meio futebolístico é reconhecidamente marcado pelo machismo, pela misoginia, então isso ganha aí uns ingredientes muito especiais, muito próprios, né? Eu sempre gosto da gente tentar manter a maior a objetividade possível. Claro que 100% de objetividade nunca vai ser possível, mas a gente tem que tentar se aproximar dela. E daí, mais uma vez, eu invoco aqui as palavras do Dr. Francisco, tão importantes no sentido de que a gente tem que se ater realmente ao conjunto probatório. Difícil falar no caso em concreto, sem conhecer os autos propriamente dito, mas eu gostaria aqui de fazer um testemunho até do meu dia a dia. Eu lido muito com processo administrativo disciplinar, e muitas vezes as acusações são de assédio sexual. E não são raras as vezes em que o móvel para que a apresentação dessas denúncias, muitas vezes até por parte de adolescentes, o que deixa ainda mais séria a situação, estamos falando de pessoas menores de idade, é algum tipo de insatisfação com uma nota ou com uma repreensão de algum professor, isso aí depois consegue se chegar de alguma forma a demonstrar. Então, esse equilíbrio realmente é um tormento para quem está fazendo esse tipo de análise, né? Agora, o que a gente pode fazer nesse sentido é contribuir para que a investigação seja feita da forma mais profunda e séria possível, né? Nesse caso em especial, me parece que havia a possibilidade de se determinar um novo julgamento. Isso não foi feito. Né, o julgamento foi simplesmente anulado. Gostaria de relembrar aqui também no caso do Robinho, onde houve uma investigação muito profunda, onde as evidências realmente se apresentaram irrefutáveis. Será que a gente não poderia ter buscado, ou a partir de agora, buscar elementos mais sólidos, né, para chegar a alguma conclusão concreta? Porque há efetivamente a constatação de que havia sêmen ali nas roupas usadas, no ambiente da boate. A questão da palavra da vítima é muito importante. O risco de revitimização é algo que a gente tem que, como sociedade, considerar todos os tempos, porque a situação da mulher nesse contexto é, sem dúvida nenhuma, de maior vulnerabilidade, né? Então, como a gente vai dosar isso, né? Envolver uma análise mais disciplinar, trazer psicólogos para analisar a reação de um de outro,
Vamos lembrar aqui que o Daniel também mudou 3, 4 vezes a sua versão dos fatos. Então, se a gente for simplesmente, e eu acho que talvez tenha sido muito infeliz a fundamentação da anulação desse julgamento, que foi justamente a não confiabilidade da palavra da vítima, como se o testemunho dela, a versão dela não fosse confiável. Isso está sendo encarado, inclusive, por muitas pessoas como uma violência institucional, porque na verdade ela está sendo chamada de mentirosa, né? Então, talvez um pouco mais de cautela, de se colocar uma análise com essa atenção, de que a gente precisa acolher uma pessoa que pode estar criando um fato, pode, mas pode não estar também, né? Então, a gente tem esse dever aí, que, como eu disse, é um tormento para quem está responsável por conduzir qualquer tipo de processo nesse sentido, mas que deve ser o norte a ser adotado, sem preconceito, sem tendências, dentro do possível, né? E com essa preocupação, como eu disse, de acolhimento do lado, em tese, aí usualmente mais vulnerável nessa situação toda. Sem dúvida. Gonzalo, Bom, numa situação como essa, nós temos provas que são técnicas, né? Você existe um exame de corpo de delito, né? E esse exame de corpo de delito ele deve ser algo absolutamente fundamental para a composição do próprio convencimento do juiz em relação a essa questão, né? Mas nós temos algumas vertentes, algumas situações onde existe consentimento da vítima, num primeiro momento, e, num segundo momento, não consentimento. Né? Então, nós temos o início de uma relação, e desse início dessa relação ele é permitido, ele é assentido, e, de repente, você tem uma negativa, o chamado não. E esse não ele deve ser respeitado. Como é que você vê isso dentro dessa perspectiva? A importância dessa prova técnica no convencimento do juiz? veja. Bom, boa tarde. É um prazer estar aqui com todos e todas e com a nossa audiência aí. Eu, deste grupo seleto da bancada aqui, eu sou médico, então o mais distante das questões jurídicas, né? Mas, de qualquer forma, lógico, participo dessa sociedade e sei do que nós estamos falando, né? Eu acho que, no caso das relações entre o homem e a mulher é o lado frágil dessa relação, né? E isso nos leva a repensar o tipo de sociedade que nós acabamos construindo, onde com violência tudo se consegue, né? E aí, essa questão do machismo que está introduzido na nossa sociedade, veja, nós estamos falando da Espanha, que é um país um pouco mais civilizado do que o nosso país aqui, né? Então, mesmo assim, lá um júri, um conjunto de juízes, onde tinham 3 juízas e 2 juízes, tomaram uma decisão de anular esse processo. Eu fui surpreendido com a forma como se comportou o judiciário espanhol. A lição que eu retiro, a lição que eu retiro de tudo isso é que nós temos que ser cada vez mais duros com a questão dessa masculinidade viciosa, com essa questão do desrespeito à mulher pelo homem. Nós temos que introduzir isso no conjunto de regras que orientam a nossa vida na sociedade e a importância do não e a importância do sim, né? Hoje nós estamos discutindo, inclusive, por exemplo, no caso de se decidir sobre o aborto ou não, quando o homem retira o preservativo sem consentimento da parceira. Então, são coisas que a gente teria que valorizar socialmente
e que nós não estamos fazendo. E a única coisa que se pode falar em relação a tudo isso é que nós estamos discutindo civilização, nós estamos discutindo alguma forma de tentar melhorar a sociedade através desses respeitos que nós temos que conseguir instituir a despeito da estrutura judiciária. Perfeito, Gonzalo. Eu ainda vou pedir uma intervenção do Francisco, ainda sobre esse tema, porque como nós tivemos um primeiro juízo onde participaram parte do júri e depois, em grau de recurso, o julgamento foi mais técnico, né? Como é que dentro dessa análise do juiz recursal, existe uma grande preocupação com as provas produzidas, ou seja, a análise é mais técnica. Eu queria que você fizesse a gente entender um pouco como é que funciona essa análise, esse convencimento, porque, diferente daquele caráter emocional do jurado, que, sensibilizado com o caso, pode votar de uma maneira ou de outra, o juiz recursal ele já tem um rigor muito maior. Eu queria que você explorasse um pouquinho essa questão. Acho que, de modo geral, e o sistema lá nesse aspecto não é tão distinto do nosso, quando se trata de um julgamento colegiado, acaba acontecendo, primeiro, um distanciamento maior da data do fato. Então, um pouco daquela pressão de momento, daquela primeira imagem que surge, aquele que está analisando já passou mais tempo, então, enfim, já outras circunstâncias foram noticiadas ou avaliadas, e isso, evidentemente, também acaba interferindo em termos de juízo de valor. E segundo, que, em geral, são pessoas que estão há mais tempo militando na estrutura do judiciário, portanto, têm mais vivência em termos de análise de prova técnica, e, pelo menos em tese, não estariam tão envolvidas numa questão emocional ou mesmo numa pressão social em termos de analisar. Agora, acho que são coisas diferentes, né? E o que nós estamos ponderando é que, pela natureza desses delitos, qual o valor probatório que deve ter cada circunstância, ali, a palavra da vítima, testemunha, a imagem, a sequência cronológica dos fatos, né? Então, tudo isso acaba, acho que, sendo relevante e, do ponto de vista, às vezes, da sociedade, fica, de fato, difícil, às vezes, entender algumas situações em que não se condena, né, quando as circunstâncias, pelo menos daquilo que foram noticiados, indicam uma posição diferente. Mas, como eu disse, o problema é que, às vezes, na análise individual do valor probatório de cada elemento que foi trazido aos autos, isso acaba tendo pesos diferentes, né? E nessa soma, né, de valorativa daquilo que foi trazido, evidentemente, como já ponderaram aqui, tem que ser considerado, evidente, como mais relevante nesse tipo de delito a situação da vítima, mas também isso não deve levar sempre a uma presunção absoluta em favor desse tipo de depoimento. Então, talvez isso que tenha sido a ponderação feita, né? Não de dizer, olha, a vítima mentiu, mas na avaliação conjunta, talvez tenham elementos tanto favoráveis ao depoimento dela, o próprio depoimento dela, mas o conjunto probatório, né, sopesando todos esses elementos que foram trazidos, não dá para confirmar essa versão. Talvez seja mais isso, né, que tenha sido relevante, mas, como eu disse, não conheço o caso técnico, eu estou falando com base no noticiado. Né? Perfeito. Daniela, a recente atualização nas normas de compliance impõe demandas mais robustas para as empresas que almejam celebrar acordos com entidades governamentais. A nova legislação, sob decreto número 12.304 de 2024, definiu parâmetros mais severos para a execução desses programas de integridade, demandando que as organizações implementem ferramentas mais eficazes para a contenção dessas irregularidades. Daniela, de que forma essas ações poderão influenciar a honestidade e a clareza nas interações entre o empresariado e o poder público?
Esse decreto ele é muito interessante, né, para a área. A meu ver, ele vem numa linha mais de prevenção, né? Você tinha a lei de combate à corrupção, a lei anticorrupção, e ali a gente via quais eram as punições, né? A punição empresarial, né? Que foi um marco, né? Em 2013, que suscitou as discussões, por exemplo, em patrocínio esportivo, em questões que não estavam tão relacionadas com uma punição tão clara para a empresa, né? Então, a lei anticorrupção foi nesse sentido, detalhando, né, o que seria considerado uma, é, é, uma infração, a responsabilidade também aos dirigentes, né, da empresa, né, como que isso, é, o que que aconteceria. Agora, esse decreto, ele vai além, ele vai falar o seguinte, bom, então, depois da lei anticorrupção, muitas empresas começaram a estabelecer políticas de integridade, compliance, escritório, né? Tudo isso avançou muito dentro das empresas, para justamente se precaverem, e não é só ter normas, é aplicar as normas, é que os funcionários saibam. Então, existe um avanço muito grande. O que esse decreto está falando é que nós vamos não só esperar o fato acontecer, mas a ideia é que você mostrar que existem políticas e essas políticas são aplicadas dentro da empresa. Então, essas regras vão valer para algumas situações de, por exemplo, licitações com um volume grande de recursos. Então, a ideia é que elas já provem, né, já mostrem como que está sendo feita essas políticas internas da empresa. Então, é algo bem diferente do que simplesmente, olha, precisa ter, essas são as regras do jogo, então as empresas se organizaram para ter um escritório de compliance, para ter políticas e para aplicá-las. Aqui, a depender do contrato, vai haver até quase uma fiscalização de que se essas políticas elas existem e se elas são aplicadas, e a CGU é a responsável por isso. Então tem aqui não para todas as empresas, mas aquelas que né, contratos com o poder público e dentro de algumas regras, inclusive pegando PPP. Então, é uma atuação. A CGU já vinha trabalhando com isso em programas de indicadores de integridade, como Proética, né, em projetos que envolvem essa medição, né, para as empresas entenderem, eu sou uma empresa ética, quais são os parâmetros? A gente tem indicadores hoje no mercado que apontam que as empresas podem se avaliar, né, se essas políticas elas estão de acordo e se elas são aplicáveis, porque isso também sempre na medição de integridade se busca, né? Pode ter muita coisa escrita, mas as pessoas da empresa não sabem, né? Então, e agora é a CGU avaliando em alguns momentos. Ela pode fazer isso de forma antes, ela pode ex officio ir lá e avaliar, ela pode fazer isso depois. Então, é um decreto que dá um passo a mais, né? No caso de avaliar a integridade. Ao meu ver, é para justamente não só depois do fato acontecido entrar com a ação ou todos os elementos de punição da empresa, mas verificar antes se essa empresa aplica isso. Inclusive, tem vantagens em caso de desempate, por exemplo, de licitação. Então, é isso inicialmente o que eu vi nesse decreto. Muito bem. É, Laura, além desse combate à corrupção, o compliance tem sido utilizado para estabelecer boas práticas de governança corporativa. O novo decreto ele exige, por exemplo, auditorias mais frequentes, maior controle interno e transparência nos processos licitatórios. De que maneira você acha que a adoção dessas normas pode beneficiar não apenas o setor público, mas também o ambiente de negócios do país? Bom, mulher, como a Daniela vinha falando, essa questão da integridade, do compliance, vem crescendo muito nos últimos anos, né? Foi uma iniciativa que teve aí sua primeira onda, né, iniciativa privada, depois a gente teve as empresas públicas, por fim,
administração pública propriamente dita, num processo de amadurecimento que vem sendo constante, absolutamente importante em termos institucionais, inclusive. Eu particularmente não vejo grandes novidades nesse decreto. A gente já tinha aí, desde a nova lei de licitações, todas as previsões que estão constando ali nesse decreto, de uma certa forma, já estavam estampadas na nova lei. Havia vários decretos já do governo federal tratando da governança, dos próprios programas de integridade, que inicialmente eram de adesão facultativa pelos diversos órgãos, depois passaram a ser, a adoção passou a ser obrigatória, enfim. A gente já tem um relativamente, não digo longo, mas um razoável caminhar nesse sentido. Mas é importante a gente reconhecer a função didática desse decreto, né? Ele objetivou de uma forma talvez mais estruturada, aqueles pilares mais fundamentais que vão ser analisados quando da mensuração, se o programa de integridade é satisfatório, não é satisfatório, se está efetivo ou não, se vem evoluindo ou não. Agora, eu acho que eu daria um passinho atrás para colocar aqui um pouquinho de pimenta na discussão, porque, claro, eu acho que a questão da adoção de programas de integridade sempre é benéfica. Né? Então, essa é uma premissa que eu acho difícil a gente desconstruir. Agora, as condições em que esses programas são implementados é muito importante. E que também pode ter um risco, um aumento de risco para a atividade pública ou para a própria integridade pública. Eu me explico. Essa lei traz a lei de licitações, ela tem muito, se discute se ela é integralmente nacional, ou seja, se ela abarca todos os entes federativos por meio de todos os seus dispositivos, ou se só algumas normas ali constantes obrigariam também os estados e municípios. Nesse sentido, nesse contexto, entra justamente a exigência dos programas de integridade por parte daquelas empresas que querem formalizar contratos de grande vulto com a administração pública. E esses contratos de grande vulto são aqueles considerados, hoje está um pouquinho mais de 230 milhões, né? Que são pouquíssimos os municípios que têm contratos nesse valor, né? A gente tem que pensar no Brasil como um todo. E então faz sentido a gente falar que só tem que ter integridade ou programa de integridade aquelas empresas que pretendam contratualizar com a administração pública nesse patamar? Ou será que a gente não tem que discutir se esse grande vulto não tem que ser pensado de acordo com a realidade local, de acordo com as diferentes regiões do país? Então, são desafios que eu acho que talvez a administração pública tenha perdido uma grande oportunidade de endereçar, inclusive no sentido da avaliação desses programas de integridade, porque está se criando aí uma atribuição CGU, que tem um corpo técnico muito robusto, avaliação dos programas de integridade das empresas, para ver se eles autorizam uma redução de pena, ou eventual desempate no procedimento licitatório, ou que se afaste, que se supere aí uma penalidade, uma reabilitação, uma penalidade previamente aplicada. Agora, e nos municípios menores, e nos próprios estados, mesmo eu falo do município de São Paulo, muitas vezes a gente tem dificuldade para ter fiscal de contrato. Para você destacar alguém para fazer análise de programa de integridade de grande empresa, é algo que exige uma expertise e uma mão de obra que muitas vezes a gente não vai ter. Então, eu deixo aqui o alerta que talvez esse foco tão importante, né? A integridade pode ser, se não de uma forma estrategicamente pensada, pode vir a ser um tiro no pé, né? Porque você pode travar as contratações públicas, porque não tem como atender o requisito legal, e porque não atende o requisito legal, porque não tem pessoal, não tem expertise para aquilo, então a lei vai ser letra morta e a gente vai nessa de, olha, a legislação é maravilhosa, mas a gente não tem como aplicar, o que é muito mais nefasto, que compromete a confiança nas instituições, compromete a própria legitimidade dessas contratações. Então, essas são as considerações, as reflexões que eu gostaria de deixar nesse sentido. Laura, muito importante o que você falou, e aí me fez lembrar na época, como procurador de Estado e trabalhando em consultoria jurídica, situações onde ninguém queria ser gestor de contrato. Tá? Não tem servidor público que quer ser Não existe. gestor de contrato porque sabe que isso é um abacaxi, né? Eventualmente vai sofrer algum tipo de pressão, entre outras coisas mais. Então, você me fez lembrar isso, que nós temos problemas anteriores. Mas, Francisco, dentro dessa ordem de regulamentar normas de compliance, eh, cujo objetivo maior garantir integridade nesses contratos, nessas relações, nós temos uma questão muito importante
que também podemos discutir sobre isso, que é a questão da boa-fé. À medida em que o empresário cumpre o seu dever de casa, ou seja, realiza essas regras, cumpre essas regras, essas normas de natureza preventiva, ele, de certa forma, ele se isenta de uma responsabilidade direta. Né? Até que ponto esse cumprimento ele pode não ser também algo para inglês ver, né? Ou seja, algo que pode estar lá no papel, né? E por isso importantíssima a questão da fiscalização, mas como é que é isso interpretado pelo judiciário, essa questão da boa-fé e dessa análise, que é uma análise muito técnica e pontual? Bem, parece que o compromisso com a integridade, a ética e as regras de compliance auxiliam nesse sentido, tem que ser de fato um compromisso não só da área pública, como da área privada também, de toda a sociedade. Isso fortalece o combate à corrupção e é importante que a gente tenha algumas regras, que a gente viu que esse arcabouço normativo que veio sendo criado ao longo dos últimos anos tem sido utilizado em algumas ações e tem gerado alguns resultados, embora, evidentemente, isso não signifique que tenha acabado a corrupção, mas é sempre um instrumento de combate. Agora, o problema tem sido, talvez, às vezes, até o excesso de normas, né, como foi ponderado também pela Laura. Às vezes isso pode atrapalhar uma competitividade licitatória, também é um efeito negativo, ou justificar que cada empresa também adote alguns modelos, né, normativos, mas que, na verdade, não tem implementação efetiva. Acho que aí é a necessidade de ter um complemento ao lado de disposições normativas, que me parece que a gente já tem algumas, né, ter instituições que efetivamente façam um controle, e até no que foi ponderado pela Daniela, um controle mais para e passo, né? Não um controle a posteriori, quando muitas vezes o prejuízo já ocorreu e a possibilidade de reparar esse dano, de evitar esse dano, é irreversível. No âmbito nosso, as ações que acabam chegando, envolvendo questões de improbidade ou questões de ações civis públicas, envolvendo má utilização de dinheiro público, elas acabam tendo, sim, uma ponderação também em relação a avaliar a conduta dos agentes, né, sejam públicos ou privados. A própria legislação, hoje a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, recomenda, né, que se analise as perspectivas que o agente também tinha naquele momento. Então, hoje a gente pode lembrar situações específicas, às vezes de compras na época da pandemia, analisar hoje friamente alguns requisitos, talvez naquele momento de combate, né, a uma situação grave daquele extremo, tem que ser ponderadas também a situação que se vive naquele momento que foi praticado o ato. Então, essas normas auxiliam também o judiciário a orientar sua decisão e verificar se houve de fato esse controle preventivo, se não era um controle só de fachada, e se todos procuraram observar essas regras. Mas é importante que tenham instituições de controle, tribunais de contas funcionando melhor, a AGU, as próprias associações da sociedade civil podendo ter acesso a essas informações, então a transparência da administração nos seus contratos, nas solicitações, é fundamental. Ou seja, não dá para mexer só numa pontinha e achar que vai resolver. A gente tem que ter um conjunto, né, de atores e de ações para que, de fato, a gente consiga melhorar a ética na atividade pública e privada em geral. Perfeitamente. Gonzalo, Veja, você imagina que dentro dessa lógica, né, onde nós temos assim obrigações a serem cumpridas pelo empresariado, né, e pelo poder público, você é crédulo de que isso será cumprido, né? Que, na verdade, nós teremos cumprimento dessas regras? veja, eu vivi muito esse tipo de problema porque tive um envolvimento muito grande com um negócio chamado vigilância sanitária, que depende grandemente, né, de um conjunto de regras que têm que ser respeitadas e cujo desrespeito significa risco de vida. Então, muito grave. Eu acho que no Brasil
nós temos um problema porque essa coisa da fiscalização, a ação de polícia, não pode ser o único canal. E a gente acha que o único canal é a fiscalização, é a ação da polícia. Nós nunca vamos conseguir chegar a isso, né? Me lembro muito das pessoas perguntando à imprensa, né, o senhor não sabia que estava acontecendo essa coisa? Como é que eu podia saber que estava acontecendo uma coisa errada? Mas a coisa errada estava acontecendo. E a responsabilidade pela coisa errada estar acontecendo é do agente do poder público. Então, como é que fica isso? Isso aí depende de um marco civilizatório. Eu acho que nós avançamos muito dos anos 90 para cá no nosso país. E no cerne desse negócio todo tem um negócio chamado democracia, uma sociedade onde os poderes se equilibram e funcionam de alguma forma, com alguma harmonia, né? E, por um lado, as pessoas se sentem obrigadas a fazer o que devem fazer. Essa é uma questão importante, né? Nós temos que pensar que não tem jeito da polícia estar em todos os lugares. E aonde estão as pessoas que estão preocupadas em fazer as coisas certas, elas devem se preocupar também com validar a sua condição, certificar a sua condição. E aí não se trata de chamar o poder público para fazer isso. A autoavaliação tem que ser entendida nesse processo. A validação de terceiro nome tem que ser entendida dentro do processo. É civilizatório isso. Agora, tudo isso depende de não existir impunidade. Ou seja, aquele que for pego cometendo um ato irregular deve ser condenado pelo ato irregular. Isto é um problema que nós ainda não conseguimos resolver. Eu acho que nós estamos avançando bastante com essas questões de validação de processo, acreditação de que aquela organização está fazendo um conjunto de coisas que tem a ver aí com a ESG, etc. Mas, com a não corrupção, etc. Mas o que é importante é que exista um sentimento de que a impunidade não triunfará. Este é o momento civilizatório que, na minha opinião, nós estamos vivendo. Nós temos que garantir que aquele que cometer equívocos, que aquele que errar, vai ser, de alguma forma, punido. É o caminho. Eu acho que nós estamos nesse caminho. É um caminho importante, mas nós temos que garantir essa questão da punibilidade e da presunção de que as pessoas originalmente estão tentando fazer algo correto. Muito bem, Gonçalo. Laura, a condenação na última segunda-feira, dia 31, da líder da extrema-direita, Marine Le Pen, a 4 anos de prisão e 5 anos de inelegibilidade por desvios de fundos públicos europeus, a impedirá de candidatar-se à presidência em 2026, que pode ser considerado uma derrota também para a Rússia de Vladimir Putin. Laura, o que esse caso nos mostra no que diz respeito à influência das lideranças autoritárias em democracias ocidentais? E aí eu vou fazer mais um questionamento, que quando nós imaginamos uma situação envolvendo uma condenação desse nível, nós sempre temos uma justificativa, né? Dizendo, olha, eu fui condenado, mas é porque o juiz é de esquerda. Eu fui condenado porque o juiz era de direita, né? Como é que você encara isso? E depois também eu vou pedir o comentário do Francisco para saber se juiz tem lado, né? Se juiz é de esquerda ou é de direita. Então, mas, por favor, Laura. Mas não, bom, né? Eu acho que nesse caso, claro, como você bem colocou, existe essa tendência até humana, né, de se tentar justificar ou achar, né, justificar o injustificável. Mas essa tentativa, eu acho que é um tanto até desleal de desqualificar,
o julgamento, de colocar esse aspecto político, porque, afinal de contas, a gente tem que minimamente acreditar nas nossas instituições. Se a gente partir do princípio que as instituições estão aí para defender interesses de um ou de outro, vamos acabar com tudo, né? Isso aí a gente tem, como bem disse o professor Gonçalo, esse sistema de freios e contrapesos que é desenhado, que, né, que de alguma forma se autorregula e faz com que o Estado e a sociedade continuem sobrevivendo, enfim, né? Eu acho que é irrefutável que a gente está vendo aí é uma situação de desconforto, para se dizer o para a extrema-direita, né? A gente está vendo isso aí acontecendo, em alguns lugares já é a segunda grande líder. A gente vamos lembrar aqui que a gente teve também a declaração de inelegibilidade do presidente Bolsonaro. Então, isso aí repercute de uma forma mundialmente, porque de um lado a gente está tendo uma ascensão dessas ideias, dessas tendências, né, de extrema-direita. Isso aí eu acho que é bastante claro que existe uma onda vindo nesse sentido, mas existe também o reconhecimento de que algumas dessas, talvez no afã de ganhar todo esse espaço, de ganhar toda essa projeção, esses grupos não vêm aí observando as regras do jogo, não vêm observando, inclusive, as normas mínimas democráticas, né, de alternância no poder. Inclusive, a gente vê uma tendência muito marcante de sempre buscar essa perpetuação, de questionar as regras, de questionar as normas eleitorais, enfim, é algo meio que perpassa vários atores envolvidos nesse lado aí, nessa situação. É, eu preciso deixar, não posso deixar de registrar que se a gente for fazer um paralelo entre o caso brasileiro e o caso francês, a gente tem muito a aplaudir o nosso país e as nossas instituições. Vamos lembrar que esse julgamento da Le Pen demorou aí quase 10 anos, né? Foram 10 anos até que se chegasse a essa conclusão, porque a França não tem uma justiça eleitoral especializada como a gente tem aqui no Brasil. Então, isso facilita muito. A gente teve decisões aqui que vieram muito rapidamente, são respostas que a sociedade espera naquele momento, porque depois de 10 anos a gente sabe como é a vida, e aí não é só do brasileiro. O tempo passa, as prioridades são outras, o tempo vai ficando, deixando as cores mais claras, né? Vai desbotando toda essa questão. Então, a gente respondeu muito rapidamente a desvios que foram reconhecidos. Aí lá a gente tem uma questão na esfera criminal aqui, mas na questão relacionada à eleição. Mas a mensagem não se pode fazer, não se pode transacionar com o interesse público, com os valores fundamentais, com os valores democráticos, não se pode instrumentalizar dinheiro público para benefício próprio ou para partido político, enfim, são essas regras tão comezinhas em termos de democracia que a gente tem, né, de limpeza das regras do jogo, de todos seguirem, que estão sendo simplesmente ignoradas, né? Então, eu acho que a gente tem que comemorar a nossa postura, né? Tem, de uma certa forma, comemorar que as instituições estão respondendo aos desvios, né? E lembrando aqui que ela não está, a Le Pen não está conformada com essa situação, diz que vai recorrer, né? Eu achei bastante curioso, porque quando da votação da lei que impôs, que trouxe a possibilidade de inelegibilidade na França, ela se posicionou para que essa inelegibilidade, no caso, nos casos criminais, fosse vitalícia, ou seja, que a pessoa ficasse banida da possibilidade de atuar na arena política, né, como representante eleito. E agora o argumento que vem se aventando que ela utilizaria é que o afastamento dela das eleições seria uma restrição indevida à liberdade do eleitor, que isso aí macularia, mais uma vez, vejam como o discurso, né, se encaixa, macularia a legitimidade do processo eleitoral, porque estaria alijando o cidadão ou eleitor de escolher livremente os seus representantes. Então, eu acho que tem muita coisa boa aí para gente colher dessa situação, não obstante, evidentemente, o desvio de dinheiro público, o desvio de condutas, seja sempre algo a se lastimar. Verdade. Francisco, juiz tem lado, né? Eu Ou vou seja, começar principalmente tentando, quando eu perco a ação, o juiz é contra mim. vou começar tentando primeiro responder essa provocação, né? Mas acho que antes de ser juiz, evidentemente, eu sou cidadão, sou uma pessoa e sempre vou continuar sendo. E, portanto, você tem juiz mais progressista, ou conservador, ou esquerda ou direita, dependendo do próprio conteúdo que se dê esses termos aí. Mas o que eu acho que não pode, né, a nossa função não permite, é que eu tenha um filtro ideológico para julgar.
né? Tem que manter a independência e manter o compromisso com as normas do meu país, com a Constituição do meu país, com os princípios e valores que norteiam essa Constituição e julgar de acordo com esses parâmetros, não independente das minhas escolhas políticas, né? Que eu faça no momento de escolher os candidatos, escolher partido e as escolhas que normalmente todos nós como cidadãos podemos fazer. Eu acho que são coisas diferentes e, de modo geral, a gente tem que preservar essa independência e não utilizar esse filtro ideológico para decidir. Agora, o caso específico, me parece que nós vivemos um momento, não só no Brasil, em outros países, né, em que se percebeu que a democracia precisa ter alguns instrumentos de autoproteção, de achar que a própria eleição vai depurar ou que a própria verdade prevalecerá no debate de ideias. Isso parece que tem sido contestado do ponto de vista fático. A gente está vivendo isso historicamente, mostrando que essa verdade não é tão absoluta por causa da maneira como hoje a comunicação se dá, da intensidade de redes sociais e das experiências que a gente tem visto em alguns países, em que o próprio sistema de separação de poderes pode ser cooptado e conduzido de maneira a permitir algumas experiências autoritárias. Então, me parece que a decisão lá vai nesse sentido, de que, independentemente das imunidades que a classe política deve ter em relação à sua atividade, ela não tem uma imunidade para destruir a democracia, que destruiria a própria liberdade de todos nós. Então, acho que a decisão vai um pouco nessa linha, e aqui o Brasil, de certa forma, passa também por viver uma experiência dessa natureza, em que se percebe que não basta eleições, ou não basta acreditar que a livre circulação de ideias, né, como foi dito um juiz norte-americano, mas há 100 anos atrás, acabaria fazendo prevalecer a verdade e aquela que fosse a melhor posição. Não, precisa ter, sim, algum instrumento em que se preserve a própria liberdade de expressar as opiniões e a própria alternância de poder, enfim, todos aqueles requisitos que fazem funcionar uma democracia com todos os seus defeitos, mas que é a melhor maneira que temos ainda. Verdade. Daniela, ainda dentro dessa lógica, né, nós temos um grande embate entre globalização e não globalização, né? E no meio o judiciário tentando temperar essas situações e certamente vai enfrentar uma série de litígios de natureza comercial, guerras de tarifas. Nós tivemos ontem um retrato do que nós teremos de batalhas, possivelmente em tribunais de comércio, né, exterior, com relação a essa questão de taxas e sobretaxas, né? Como é que você vê isso, essa polarização, e qual seria a saída disso, né? Já que nós não temos a chamada terceira via? Bom, essa é a pergunta de 5 milhões de dólares, né? Não é nem de um. É, Acho que o que a gente está vendo é algo. A história ela é interessante, né? Se a gente vê em perspectiva histórica, a gente teve um momento muito de uma estabilidade muito grande, né? Em termos de crescimento da democracia, de período de paz. Eu acho que agora a gente está vendo muita informação e muita ação. Que nos está fazendo questionar, né, que está questionando todo esse arcabouço, de certa forma, jurídico, né, institucional que nós temos. No caso, só para complementar da Marine Le Pen, eu acho que tem aí, tinha até, a Laura falou sobre a robustez do sistema eleitoral, me chamou a atenção, porque, de certa forma, além da acusação, que eu achei muito objetiva, né, a acusação e nós já vemos aqui, de funcionários fantasmas, né, pagos pelo dinheiro da União Europeia. Para mim, assim, outros foram condenados, então, assim, eu não vi, assim, grande injustiça, não vi o processo, mas está ali uma coisa muito bem objetiva, aplicável à direita e esquerda, né, Agora, o que me chamou a atenção é que o partido dela esteve já falido e recebeu dinheiro de um banco russo, né, e depois
da Hungria. Então, assim, é estranho um partido político francês poder receber recursos de outra nação, né? Então, isso eu fiquei pensando se qual é o marco legal ali. E eu nunca tinha ouvido assim um caso, né, de uma, não sei, outro um partido político que concorre às eleições e tal receber recursos. Eu acho que era um banco estatal, inclusive, da Rússia. Então isso me chamou a atenção e me remete a a necessidade dessas regras, né, de com pesos e contrapesos, né? No caso das taxas, eu acho que tem aí uma questão econômica no meio, né? Assim, em direito internacional existem limitações, né? Isso vai reverberar nos tribunais, etc. Agora, eu acho que está acontecendo por trás de tudo isso, um retrocesso em termos, do sistema político. Não é só mundial, a gente vê né? Isso é o que é a pergunta, eu acho, de 5 milhões de dólares, né? Para onde a gente vai, né? Se a gente tem uma previsão de que os países que têm a democracia como principal sistema estão decaindo, ou os sistemas estão, né, sofrendo ataques nos seus próprios territórios, né, as regras do jogo, enfim. Então, não sei se eu te respondo, mas me chamou a atenção para o sistema eleitoral francês, né, de ter e como que se precaver, porque agora não é só internamente, você tem aí geopoliticamente a entrada dos países no jogo político. Estados Unidos já aconteceu, a gente vê financiar um partido dentro da França, para mim, por outro país, para mim isso é algo, né, que não se fala somente das regras do jogo do país, a gente está falando de uma intervenção, né, de uma forma mais global. Putin colocando suas fichas, né? Então você tem essa questão. Então, eu acho que vem aí um reposicionamento é, que sempre teve, né? A disputa econômica, a disputa geopolítica, mas a gente está vendo essa disputa com mecanismos de enfraquecimento da democracia nos países, né? Isso que eu tenho percebido. Não sei se respondo, mas Não, é uma pergunta muito ampla. respondeu sim. Gonzalo, nós estamos chegando no final do nosso programa, mas ainda dá para você responder talvez a pergunta de mais 5 milhões de dólares, né? Não é verdade? Se essa perseguição e essa desmoralização geral do judiciário está se tornando um fenômeno global. Estados Unidos, Brasil, Tribunal Francês, ou seja, nós temos uma contestação geral relacionada a esse tema. E essa tendência já demonstra uma crise das instituições democráticas, já que o judiciário ele faz exatamente esta contenção. Não, eu acho que não. Eu acho que é do normal do andar da carroça. As melancias têm que ir se acomodando conforme a carroça caminha. A carroça da humanidade está caminhando. Nós estamos discutindo hoje, como nunca discutimos, bem-estar social. A Constituição de 88 introduziu essa questão do bem-estar social. As nossas outras 7 constituições não falavam em bem-estar social. Isso significa uma distribuição de dinheiro diferente da que nós fazemos. O Congresso está discutindo agora da onde tira dinheiro para quem ganha menos de 5 mil não pagar imposto de renda, o que é natural que não pague imposto de renda, e que quem paga imposto de renda é quem ganha mais, mas o Congresso não quer. Quer dizer, a justiça não está no lugar errado. A justiça só está sendo submetida aos nossos tempos. Os nossos tempos são muito complexos. Veja, comércio mundial, desde quando existe a OMC? Desde 1995. Não há um século, não há 50 anos. É 25 anos de OMC. Né? Então, nós estamos vivendo uma crise da adolescência. Essa adolescência do mundo que eu espero que nos leve a um envelhecimento mais saudável do que o que nós estamos vivendo agora.
Vamos fazer, cada um de nós, fazer a nossa parte para ter um mundo melhor. Se a gente conseguir enxergar cada um de nós e queremos esse mundo melhor e o que vai ter que acontecer. Verdade, verdade, Gonzalo. Eu quero aqui agradecer a participação do Gonzalo, da Laura, do Dr. Francisco Cortes, da Daniela Castro. Sempre é um prazer recebê-los aqui. Essa casa é uma casa sempre aberta para que nós possamos discutir todos esses temas e, na realidade, compartilhar as nossas experiências e os nossos pensamentos. E chegamos ao fim de mais uma edição do canal INAC. Agradecemos aos nossos convidados e a você, ouvinte e internauta, e pedimos a sua audiência. Inscreva-se no canal INAC, no YouTube, e a nossa transmissão é sempre realizada ao vivo pela Rádio 365, a rádio que passa a notícia com seriedade e informação. Um grande abraço a todos.